noite, queridos. Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Graças a Deus pela presença gloriosa dele aqui, por esse ambiente de graça. Bendito seja o Senhor. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite, dando sequência naquilo que nós falamos na terça-feira retrasada, sobre os dons do Espírito, sobre o mover do Espírito Santo, abordando um aspecto também fundamental. Esses dias atrás, a Laisa me fez uma pergunta. Quantos aqui os filhos já fizeram uma pergunta que deixou você meio gaguejando, assim, sem resposta? Essa foi uma das muitas perguntas que a Laisa gosta de fazer. E ela me disse assim: pai, como eu posso saber quando orar ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo? E diante daquela pergunta, eu fiquei pensando, onde é que foi parar toda a teologia que eu estudei? Como é que eu respondo a uma pergunta dessa? E dei uma resposta lá para a Laisa, mas fiquei pensando. Foi uma pergunta profunda. E eu queria exatamente meditar hoje com vocês sobre essa nossa relação com as três pessoas da Trindade. E a gente vai focar mais ali na questão da pessoa do Espírito Santo. E para isso eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 13. Dependendo da versão que você tenha da Bíblia, você vai buscar o verso 14 ou o verso 13. É o último versículo do capítulo 13. E aí na NVI, ali o verso 14, se você tem Almeida atualizado, provavelmente só vai ter até o verso 13. Diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essas palavras aqui, queridos, são conhecidas como a bênção apostólica. Você ouve isso em todos os cultos ao final do culto. Não é verdade? Já deve até ter decorado. E essas palavras, de todas as bênçãos que o apóstolo Paulo costumava declarar nas suas cartas, na segunda carta aos Coríntios, nós encontramos essa bênção de uma forma mais completa e mais longa. E acabou sendo adotado pelas igrejas cristãs como a bênção a ser usada principalmente no final dos cultos, das cerimônias de adoração ao Senhor. Essa passagem também é especial, queridos, porque nela nós encontramos as três pessoas da Trindade ali descritas. E mais do que isso, nós encontramos nessa passagem três dádivas muito especiais, muito importantes para a nossa vida. Vamos olhar para cada uma dessas dádivas. A primeira delas é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça diz respeito a uma capacitação. Lembra que nós falamos isso na terça retrasada? Que a palavra graça é a palavra grega charis, que significa uma palavra que era usada até mesmo antes do uso no meio cristão. Era usada ali pelo povo de língua grega como um favor que era concedido pelos deuses ao homem, possibilitando-o a fazer algo extraordinário, sobrenatural. Nós falamos disso. Então a graça é essa capacitação sobrenatural para nós fazermos algo que sem a graça não poderíamos fazer. E nós lemos ali que o próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, ele vai falar: a graça fez com que eu seja quem eu sou. Porque vocês me conheceram, eu era um terrorista, eu perseguia a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele vai dizer, e essa graça, ela não se mostrou sem resultados, vazia. Ela falou, antes eu trabalhei muito mais do que os demais apóstolos. Ele vai dizer, mas não eu, e sim a graça de Deus comigo. Então nós abordamos sobre isso
na semana retrasada, e falamos que os dons são exatamente a expressão perceptível dessa capacitação sobrenatural que nos leva a fazer algo extraordinário que as pessoas conseguem ver, a evidência de formas diferentes, diferentes evidências da manifestação desse poder ou dessa graça. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que a graça não é somente para nos capacitar fazer algo extraordinário, como uma cura, um milagre, como outras coisas poderosas assim, mas a graça também nos capacita a suportar dificuldades. Situações que sem a graça não conseguiríamos atravessar, vencer, superar. Então a graça tem também essa capacidade. A maior expressão da graça é o próprio Senhor Jesus. Por isso a bênção diz aí, a graça do Senhor Jesus. Significa que Jesus é esse presente, essa dádiva de Deus para nós, e ele tendo vindo a esse mundo, morrido na cruz, ele nos tornou de inimigos de Deus para a condição de filhos de Deus. Ou seja, jamais poderíamos alcançar essa condição, esse status de filho, pela nossa força, pelos nossos esforços. Jamais. Então foi a graça de Deus, através do Senhor Jesus, que nos possibilitou sermos chamados filhos de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou não somente para isso, para a salvação. Nós seguimos vivendo nesse mundo, mesmo depois de termos sido salvos, e essa graça segue atuando na nossa vida, tanto para realizarmos a obra de Deus, através de feitos poderosos e extraordinários que atestam, que confirmam a nossa pregação, mas também essa graça vem sobre nós nos momentos de dificuldade, de luta, de desafios que passamos. E precisamos dessa graça. Então, Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, Paulo vai escrever dizendo o que a graça produz em nós. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E olha o que ela faz. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Veja que a graça de Deus, ela tem essa qualidade de nos ensinar, de nos preparar para vivermos nesse mundo de uma forma que glorifique a Deus, porque, queridos, não é fácil viver nesse mundo. Nós vivemos num mundo caído, esse mundo é cheio de tentações, cheio de propostas, cheio de atrativos, cheio de forças e pressões para nos tirar da vontade de Deus. E a graça de Deus é exatamente quem nos ensina a nós renunciarmos às paixões e a vivermos de uma forma justa, santa, piedosa e fazermos a obra do Senhor, dedicados à prática das boas obras. Uma outra escritura que nos fala da graça funcionando como essa capacitação para superar uma dificuldade também está nas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. O contexto ali, Paulo teve revelações, ele foi arrebatado, ele teve uma experiência assim tremenda, e para que ele não se ensoberbecesse, segundo ele mesmo declara, foi-lhe posto um espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que é esse tal desse espinho na carne, mas era algo que incomodava muito Paulo. Não sabemos se era uma doença, alguns estudiosos dizem que pode ser uma doença nos olhos, a gente não sabe o que é, mas era algo que incomodava Paulo ao ponto de ele por 3 vezes orar ao Senhor, pedindo que fosse retirado dele esse espinho na carne. E a resposta à oração de Paulo, o Senhor Jesus diz, a minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi a resposta à oração de Paulo? Não te será tirado esse espinho, mas te foi concedida a minha graça, que vai te capacitar para você conviver com essa dificuldade, com esse incômodo. Quando a palavra diz aqui, a minha graça é suficiente, na verdade, a palavra no original aqui é um verbo, é arqueo. E esse verbo significa ser possuidor de uma força infalível. Que tremendo! Olha o que a palavra de Deus está dizendo para Paulo. Paulo, o espinho na carne não vai ser tirado de você, mas você recebeu uma força infalível que vai te capacitar a conviver, a aguentar, vamos dizer assim, essa dificuldade que você está atravessando. Então, quando a gente olha para esse papel da graça, isso nos traz um conforto. Porque pode ser que nesse momento você está atravessando uma situação de um profundo incômodo, desconforto, ou de uma situação muito difícil. Talvez na área de saúde, talvez você está convivendo com uma realidade de trabalho em que o teu patrão é uma pessoa muito difícil de conviver. E você está dizendo, como é que eu vou aguentar essa pessoa? E aqui a palavra de Deus está dizendo, você se torna possuidor de uma força infalível. Olha que coisa boa. Então, antes de você querer desistir da situação, sair daquele emprego, brigar, ou responder, ou reagir de uma forma que não convém, você pode lembrar e dizer, puxa, a graça de Deus está sobre mim, e ela é essa força infalível que me capacita a conviver com essa dificuldade e glorificar a Deus. Queridos, é só pela graça de Deus que um homem como Estevão, diante dos seus algozes, sendo apedrejado, abre os seus lábios para dizer, Senhor, não lhes impute esse pecado. Ninguém faz isso se não for pela graça. A graça nos dá essa condição de superar a dificuldade. Você pode ver em tantos outros homens e mulheres de Deus na palavra, que nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis da sua vida, eles superaram, eles venceram, eles deixaram um testemunho tremendo para o nosso encorajamento, por quê? Por causa da graça. Eu quero, portanto, que você lembre disso, num momento de maior aflição, num momento de muita luta, lembre da graça, essa força infalível que você possui porque te foi concedida. Porque nós precisamos para as duas coisas, né, queridos? Há momentos que, fazendo a obra do Senhor, nós estamos nos movendo nessa graça e operando sinais extraordinários de coisas acontecendo, mas há momentos que nós estamos debaixo de perseguição e de luta. Vai ver a trajetória desse apóstolo. Ele chegava numa cidade, sinais e maravilhas aconteciam, um avivamento, mas depois vinha perseguição. Ele era apedrejado, passou por naufrágio, passou por açoites, foi preso e lá na cadeia com as costas ali ardendo, ele abre os lábios e começa a cantar e glorificar a Deus. Como é que a gente faz isso? Se não for pela graça. A graça nos capacita. Você está vivendo um momento difícil aí na tua vida? Lembra, a graça de Deus foi concedida. E essa graça é suficiente, é uma força infalível que te capacita a atravessar esse momento difícil. O que é maravilhoso sobre a graça também, queridos, é que nós podemos ter essa graça aumentada. 2 Coríntios 9,8 diz que Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça. Olha a importância da palavra aí, acrescentar. Ou seja, nós podemos nos voltar a Deus e clamar por mais graça, e desejar mais graça, e saber que essa graça pode ser acrescentada. Tiago 4,6 vai dizer que ele nos concede uma graça maior. Essa graça pode ser aumentada. Ela não é finita. Ela não é limitada. Nós vamos encontrar, 2 Pedro 1,2, Pedro escrevendo, dizendo assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que coisa maravilhosa. Olha, se nós já entendemos que a graça é essa capacitação
para a gente aguentar a situação. Quanto mais difícil for a situação, a gente pode se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de mais graça. E como diz aqui, vai ser multiplicada. Como que vai ser multiplicada? Pedro diz ali: pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O que me leva a concluir que quanto mais nós investimos no nosso relacionamento com Deus, em conhecer o Senhor, mais nós acessamos essa graça. Amém? Então, a bênção apostólica ali de Paulo vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo, essa capacitação tremenda. Qual é a segunda dádiva que nós encontramos nessa bênção? Ele vai dizer: o amor de Deus. Então, 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Se a graça é a capacitação, é o recurso, é a força, é o poder que nós temos, tanto para operar sinais, quanto para suportar momentos difíceis, o amor de Deus trata da motivação com que a gente faz a obra de Deus. Isso é maravilhoso, porque em 1 Coríntios 16, 14, Paulo vai escrever, ainda aquela mesma igreja, dizendo assim: façam tudo com amor. Tudo que nós fizermos, queridos, o amor de Deus é algo tremendo, porque ele estabelece exatamente qual é a posição do nosso coração diante daquilo que nós estamos fazendo. O amor de Deus nos permite, vamos dizer assim, fazer uma avaliação de se há qualquer outra motivação naquilo que fazemos, porque nós podemos fazer muitas coisas e até ser exitosos do ponto de vista humano, fazendo as coisas por egoísmo, fazendo por inveja, fazendo por ganância, fazendo por vanglória, por fama, fazendo por uma série de motivações, que a gente pode até disfarçar aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Agora, essas coisas não vão ter nenhum valor para a eternidade, quando são feitas com essas motivações erradas. Mas quando nós fazemos o que fazemos com amor, isso tem um peso eterno. Por isso que Paulo vai dizer: tudo quanto vocês fizerem, façam com amor. Depois de Paulo escrever o capítulo 12 de 1 Coríntios, descrevendo ali com detalhes sobre os dons, a ordem na igreja, como deveriam ser exercidos os dons, Paulo vai terminar aquele capítulo dizendo: eu vou mostrar a vocês o caminho mais excelente. Ele começa no capítulo 13 discorrendo sobre o amor. E olha o que ele fala aí, versos 1 a 3 do capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que Paulo está dizendo? Ele está chamando para esse texto aqui todos aqueles dons dos quais ele discorreu no capítulo anterior e disse: olha, tudo aquilo, falar em línguas, ter fé, curar, ser generoso, operar milagres, profetizar, nada disso tem valor algum se não tiver amor. Paulo está dizendo: o fundamento, a base, o alicerce para eu me mover nos dons tem que ser a motivação correta, que é o amor de Deus. E Jesus vai dizer um novo mandamento, lhes dou, João 13, 34 e 35. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja que o mandamento, Jesus não falou: eis que vos dou uma nova opção. Foi assim que ele disse? Eis que vos dou uma nova alternativa. Não, ele disse: eu vos dou um mandamento. O que a gente faz com o mandamento, gente? Obedece. Não é? Então o amor não é essa opção ou não é um sentimento. Muitas vezes a gente vai atender as pessoas que estão vivendo
um momento assim de muita tristeza, ou de revolta, de frustração, por um relacionamento quebrado, por uma injustiça sofrida. E essas pessoas se sentem incapazes, né, de amar aquele que lhes fez mal, ou de amar aquela pessoa que lhes causou prejuízo. E nós precisamos trazer o ensino e dizer, olha, o amor é um mandamento. E foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Ele diz, olha, amem aqueles que fizeram mal a vocês e orem por aqueles que perseguem a vocês. Vejam, Jesus nunca nos mandou gostar de quem fez mal a nós. Ele nunca nos mandou ter um sentimento por aquela pessoa que nos perseguiu, mas ele nos mandou amar. O que me leva a concluir que o amor é um ato de obediência, é o fazer o melhor. Lucas vai falar sobre isso, dizendo assim, façam bem àqueles que vos perseguem. E a gente pode fazer isso. A gente pode amar o inimigo. Aí você vai dizer assim, mas pastor, como que a gente faz isso? Por isso, eu acredito, talvez, que a questão da graça veio antes, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, porque pela graça a gente consegue amar. A graça nos capacita a cumprir esse mandamento. Jesus jamais nos mandaria fazer algo que seria impossível para nós. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é o meu vizinho, como que ele é terrível, o quanto de problema que ele já me causou. Mas Jesus mandou que você o ame. Então a gente nunca pode dar algo que nós não temos. Como que você vai amar alguém se você não tiver amor? Mas a verdade é que as Escrituras dizem que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Romanos 5,5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Deus amou você e a mim, apesar de quem nós somos. Apesar de nós mesmos. Apesar de nossas mazelas, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossos delizes, apesar das nossas ofensas, Ele nos amou, Ele derramou o seu amor no nosso coração. Portanto, quando se trata de amar o próximo, ainda que seja alguém que persegue a mim e a você, eu posso me lembrar que essa graça é um poder infalível que me capacita a estender esse amor com que eu fui amado. Então, quando a gente pensa lá nos dons, queridos, nós podemos ter o recurso, a capacitação, o poder, nós podemos ter a motivação correta, que é o amor, para fazer a obra de Deus. E podemos fazer isso, queridos, porque Ele nos amou primeiro. É o que está lá em João 4,19, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus está dizendo que nós só somos capazes de amar porque um dia nós fomos amados. Então, se você resiste a amar ao próximo, você está subtraindo uma graça que você recebeu. Você está aplicando uma medida diferente daquela que você recebeu. Bom, amados, nós conhecemos bem já sobre a graça de Cristo, sobre o amor do Pai, mas pouco nós refletimos sobre a terceira dádiva da bênção apostólica, que é a comunhão do Espírito Santo. E eu quero dizer que se a graça do Senhor Jesus Cristo é a capacitação e o amor é a motivação, a comunhão do Espírito Santo é a companhia parceira. Vou explicar o que é isso, a companhia parceira. Queridos, a palavra comunhão é a palavra grega que vocês conhecem, koinonia. Koinonia deriva de koinonos. E o koinonos é a palavra usada para parceiro, para sócio, para associado, para companheiro. Aquele que compartilha de algo, participante. Aquele que se junta com alguém em um empreendimento ou atividade. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Tiago e João eram sócios de Pedro, a palavra ali para sócios é koinonós. Eram parceiros, eram participantes da mesma atividade. Então, a palavra comunhão, que
que a koinonia significa a participação conjunta, a intimidade, a associação, a contribuição. Há duas palavras que são muito usadas para diferenciar essa relação de ajuda que acontecia. Uma é essa palavra koinonos, que significa parceiro, sócio, companheiro, e a outra palavra é a palavra sunergo, que é formado do prefixo sun, que é com, e ergo, de onde vem ergonomia, trabalho, né? Ou seja, com trabalho, o colaborador. Colaborar, né? Então, qual é a diferença entre koinonos e sunergo? Qual é a diferença entre companheiro e cooperador? É que o companheiro é aquele que ajuda, mas de forma junta, é aquele que está com você ao teu lado. O cooperador é alguém que pode te ajudar remotamente, distantemente. Pode ser uma parceria que um está num lado do mundo e o outro está no outro, e os dois estão trabalhando pela mesma causa, estão cooperando um com o outro. Quando Paulo escreve 2 aos Coríntios, capítulo 8, 23, falando de Tito, ele diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador. Por que eu estou trazendo a distinção dessas palavras? Porque isso aqui vai fazer uma grande diferença e um impacto na tua vida a partir de hoje. Veja, o companheiro, porque na bênção que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, que a comunhão do Espírito Santo. A palavra ali é koinonia. Ele está chamando o Espírito Santo de koinonos, de parceiro, de companheiro. Ele está invocando essa bênção, ele não está chamando de sonergo. Ainda que nós colaboramos com o Senhor. Mas eu vou dar um exemplo. Se eu sou um piloto de avião, eu estou pilotando uma aeronave, eu estou me aproximando do aeroporto para iniciar a aterrissagem, eu conto com a colaboração de um controlador de voo. Esse que está lá numa torre, me passando instruções, informações importantes. Ele está colaborando, ele é sonergo, ele está com trabalho, cooperando comigo. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vocês já ouviram falar do Rally Paris-Dakar? É aquela prova mais longa que existe, que os participantes saíam de Paris, iam ali pelo deserto da Mauritânia até o Senegal, lá, Dakar, e faziam aquele percurso, com várias modalidades de veículos, com uma média de 800 a 900 quilômetros percorridos por dia, passando por dunas, por lagoas, passando por frio, por calor, por deserto, por uma série de situações, e por rochas. Há inclusive relatos de mortes de participantes nesse rally. E a prova variava entre 8.500 até 15.000 quilômetros, dependendo do evento, do ano que aconteceu. Então, entre as várias categorias que acontecem ali naquela prova, que é uma prova assim que testa o limite, é uma prova de resistência, porque são muitos dias a condições extremas. Na modalidade de carro, nós encontramos duas pessoas no carro. Nós encontramos um piloto e um navegador. A palavra para definir aquilo ali é exatamente koinonos, koinonia. É companheiro. Eles não somente estão trabalhando pelo mesmo alvo, mas eles estão juntos. Então, eles estão atravessando prova, deserto, as maiores dificuldades, as situações mais extremas, exaustivas, e eles estão indo rumo a um destino, eles têm um alvo, eles querem cruzar a linha de chegada, mas eles não podem fazer isso sozinhos, um precisa do outro, um está pilotando e o outro está aqui com as informações no mapa, checando, dando, transmitindo, compartilhando, eles estão fazendo juntos. Essa a ideia da bênção do Espírito Santo,
O koinonos, aquele que está junto. Aliás, a palavra que Jesus vai usar 4 vezes para se referir ao Espírito Santo, lá em João, ele vai falar o paráclito. A palavra paráclito vai significar exatamente isso, aquele que é chamado para estar ao lado. Ou seja, um advogado é como um coach, como um treinador que está ao lado ali daquele que está sendo treinado, caminha junto e ajuda e participa junto do processo. Veja que o Espírito Santo é referido como alguém que é chamado para estar conosco e fazer conosco. Você não ora ao Espírito Santo para ele fazer a coisa por você. Você ora e entende o papel do Espírito Santo como koinonos, como aquele que faz com você, que está junto com você em todo mundo. Ele está dentro do carro com você, ele está no deserto, ele está no dia, ele está na noite, ele está nas situações mais extremas, ele está correndo com você essa carreira, esse rally para chegar lá do outro lado e cruzar a linha de chegada. Ele não vai te deixar. Mas veja, é uma parceria, é o Espírito Santo e você. O problema é que às vezes a gente quer que o Espírito Santo faça sozinho. Ou às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós dizemos que ele é o Espírito Santo, o Paráclito. Nós declaramos que queremos ter uma comunhão com ele. Mas no meio do deserto nós colocamos ele para fora do carro. Como é que eu vou conseguir cruzar a linha de chegada? E eu quero cruzar a linha de chegada com você, meu irmão. E não tem jeito de cruzar a linha de chegada se não for com o koinonos, com o Espírito Santo, com o Paráclito, aquele que é chamado para estar junto. Portanto, amados, eu lembro daquelas tarefas de escola, quando a professora atribuía um trabalho para ser feito em duplas. E aí, às vezes, você via o seu filho chegando em casa aborrecido, dizendo, mas o que aconteceu? Ah, o professor passou um trabalho em conjunto, mas eu tive que fazer o trabalho sozinho. Foi muito difícil, não conseguimos a nota desejada porque a outra parte, o meu parceiro, não fez a sua parte. Querido, se você não fizer a sua parte nessa parceria com o Espírito Santo, nós não vamos alcançar os resultados esperados pelo Senhor na tarefa que Ele nos confiou. Como eu falei, a palavra de Deus diz que nós fomos aqui deixados para as boas obras e o Espírito Santo foi enviado para ser esse parceiro que tem o conhecimento do mapa, que conhece todo o terreno, que nos guia, que nos orienta, que nos aponta o caminho, que vai adiante de nós dizendo, olha, é por aqui que nós temos que ir, que conhece o roteiro. Quando você vai a algum lugar que você nunca foi, você contrata um guia, você está contratando alguém para ir com você, porque ele conhece o caminho. Esse é o papel do Espírito Santo. Sabe, amados, quando eu subo aqui para pregar a palavra de Deus, cada vez que eu subo, antes de eu subir, eu oro dali, eu digo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso fazer isso sozinho. O Senhor sabe que eu não estou confiando na minha inteligência, na minha capacidade, na minha eloquência, nos meus estudos, no meu conhecimento. Eu não posso fazer isso sozinho. Se eu subir para fazer isso sozinho, vai ser só um discurso vazio. Não vai alcançar o coração e não vai produzir o resultado. E eu digo, Espírito Santo, por favor, suba comigo. Vamos fazer isso juntos. Eu preciso do Senhor. Queridos, quando nós entendemos esse conceito da comunhão do Espírito Santo, e nós aplicamos isso em todo momento da nossa vida para tudo que você for fazer. Você está com a decisão para tomar, você diga, Espírito Santo, eu não quero tomar essa decisão sozinho. Vamos comigo, me ajude, me oriente, o Senhor é o meu navegador, o Senhor conhece o mapa, o Senhor conhece o terreno, o Senhor conhece a rota. Vamos comigo, me orienta, eu não posso fazer isso sozinho. Quando você está diante de uma necessidade, você pode orar ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, eu preciso aqui do Senhor. O meu companheiro, o meu parceiro, aquele que está comigo o tempo todo. Queridos, isso é maravilhoso, porque Jesus fez uma promessa. Ele disse aos discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos nem um segundo. E eu enviarei outro. A palavra outro aqui é a palavra allos. Há duas formas de se referir a outro ali no grego. Você tem a palavra allos ou você tem a palavra héteros, que a gente usa para hétero. O hétero significa diferente, o allos significa outro similar, outro da mesma qualidade, outro, podemos dizer, idêntico. Jesus falou, usou allos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador.
e ele estará em vós, e ele vos guiará a toda a verdade. Não é maravilhoso isso? Então, amados, eu queria concluir essa mensagem lendo ali Isaías capítulo 11, verso 2, o Espírito do Senhor, o que ele faz quando ele está conosco, não é? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, falando, estaria sobre Jesus, e olha o que o Espírito diz, o que o Espírito faz, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Sabe por que é importante essas 3 dádivas da bênção, queridos? Porque eu posso ter o poder para realizar algo extraordinário, para me mover nos dons de uma forma tremenda. Eu posso ter a motivação correta, o amor, mas se eu não tiver a direção, a companhia, a presença do Espírito Santo de Deus, eu me perco. Saul recebeu essa graça de Deus para fazer o extraordinário. Sansão recebeu essa graça de Deus para fazer o extraordinário. Mas o que faltava na vida desses dois? Comunhão com o Espírito Santo. E por quererem fazer a coisa do seu jeito, por empurrarem para fora do carro o Espírito Santo e seguirem nesse rali no meio desse deserto da vida sozinhos, eles se perderam. Nós não podemos. Quando Salomão ele se perde, ele começa a adorar outros deuses, induzido pelas muitas mulheres, o que ele fez? Ele perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Que isso nunca aconteça com você. Como Davi clamou desesperado depois do seu pecado, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque Davi sabia o que significava a importância da comunhão com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, sem a graça, não somos capazes. Sem o amor, nada do que fizermos terá valor. E sem a comunhão do Espírito, não alcançaremos os resultados esperados. Como nós precisamos do Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé. E vamos orar agora, nós já vamos passar para a ceia. Eu só quero que você diga assim, Espírito de Deus, eu quero sair daqui com uma nova postura a partir de hoje. Em todo momento, eu quero contar com a tua presença, com a tua direção. Eu quero me submeter à tua direção. A parceria que eu estabeleço com o Senhor é essa, eu me submeto à tua direção. A Bíblia fala que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para uma região, depois não foi permitido de ir para outra, pelo mesmo Espírito. Nós precisamos nos submeter a essa parceria, deixar que o Espírito Santo, como o nosso coach, como o nosso treinador, como aquele que nos guia, que conhece todas as coisas, ele nos diga, ele nos dirija, para que nós possamos atravessar os desertos, as rochas, as montanhas, as situações extremas e cruzar a linha de chegada vitoriosos. Só podemos fazer isso com essa comunhão. Desenvolva a comunhão com o Espírito Santo. Daí você vai poder fluir nos dons de uma forma precisa e alcançar excelentes resultados para a glória de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada nessa noite. Obrigado por que nós podemos contar com a comunhão, com a presença, com a parceria, com o companheirismo do Teu Espírito Santo em todo momento da nossa vida. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, porque saímos daqui nessa noite com uma revelação, com uma compreensão de que algo muito especial nos foi concedido da parte do Senhor, que é o Teu Espírito Santo, e nós não queremos conviver, Pai, como pilotando um carro, ignorando que o nosso navegador, que o nosso companheiro, que o nosso parceiro está ali, Senhor, fazendo as coisas da nossa vontade, ignorando a direção do Espírito Santo. Nós queremos ter uma nova atitude e postura a partir de hoje, em tudo quanto fizermos, lembrarmos sempre que o Paráclito, aquele que foi chamado para estar junto, ele é fiel, ele nunca nos deixa e não nos abandona. Abençoe o teu povo que cresça nessa intimidade, em nome de Jesus. Amém.